Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, doutor subprocurador. Bom, eu vou contar o caso aqui de uma maneira um pouco diferente do que foi contado pelos meus eminentes colegas, aos quais saúdo e peço especial licença para saudar o doutor Renato, que tem sido há muitos anos que esse processo aqui já tem, sei lá quantos, mais de 15, temos tido embates sempre muito educados, civilizados. Em Brasília, e isso não difere do que o doutor Renato falou, os cartórios de notas, ordinariamente, sempre realizaram também protestos pelas leis que vigoraram. Teve um período lá de um mês em relação ao decreto-lei que revogou o outro, tal, que não houve esse protesto. Mas sempre houve protesto pelos cartórios de notas. Quando chegou, em 1979, como bem lembrado, veio a Lei 6.750, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. E essa lei, segundo o interesse do então único dono de cartório de protesto de Brasília, que era o doutor Pedro Teixeira, sucedido pela hora recorrente, impetrou o mandado de segurança, naquela época, para dizer o seguinte: não, a partir de agora, essa lei local, 6.750, revogou o decreto-lei tal, que também é uma lei local, e, por isso, os cartórios de notas não têm mais atribuição de protestar. Foi isso que aconteceu. Foi concedido uma liminar para o doutor Pedro Teixeira, naquela época, e ele passou a protestar sozinho, sem os outros protestarem. Esse mandado de segurança está em pauta hoje. Esse do Pedro Teixeira está em pauta hoje. O que aconteceu com esse mandado de segurança? Foi concedida essa liminar, então os cartórios de notas ficaram sem protestar. Esse mandado de segurança foi julgado pelo STJ como recurso em mandado de segurança, porque o Tribunal de Justiça tinha extinto esse processo sem julgamento de mérito, e o STJ, em recurso em mandado de segurança, é bom frisar, não era recurso especial, o STJ, nesse caso, concedeu a segurança. Foi um recurso para o Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal anulou esse acórdão da antiga primeira turma, eu digo antiga porque os membros eram outros, do STJ. Anulou. Esse acordo não existe mais. Então, citar esse acordo como quase que uma coisa julgada, ofensa ao princípio da segurança jurídica, isso é dito no recurso especial, da parte contrária. Com todas as vênias, não tem o menor fundamento, porque é verdade que o recurso é anterior a essa anulação. É verdade. Foi anulado esse acordo. Voltou para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça extinguiu novamente o processo, agora já por prejuízo, em razão da edição dessa Lei 11.700 e tanto, que traz nova base para a organização judiciária. Então, não teria mais como se julgar aquele mandado de segurança. Esse recurso, esse mandado de segurança concedido, houve um recurso em mandado de segurança para o STJ, que o ministro relator, Benedito Gonçalves, manteve a decisão do TJDF extinguindo. Então, assim, essas decisões do Supremo, que o doutor Renato fala aqui com tanta ênfase, que o Supremo resolveu isso, foram em incidentes desse mandado de segurança que está extinto. Quer dizer, como é que um incidente no mandado de segurança pode produzir coisa julgada se o próprio mandado de segurança foi extinto no final? E isso, assim, é evidente que quando se nega provimento a uma reclamação, quando se indefere uma suspensão de segurança, a única coisa que transita em julgado é a própria decisão. Foi indeferida a reclamação, foi indeferida a suspensão. Os motivos, porque a argumentação é que nos motivos dessas decisões, então o ministro Maurício Correia, saudosa memória, teria dito, e disse realmente, que a Lei 6.750 teria revogado o decreto-lei que trazia essa competência para os cartórios. Pois bem, então vamos afastar já todas essas tantas referências a julgados, porque os julgados, um foi anulado, os outros foram proferidos em incidentes de um mandado de segurança que foi extinto. Então não tem a menor importância, com todo respeito, apenas como referência, vamos dizer assim, doutrinária, ou quase, né, porque nem jurisprudencial mais pode ser considerado, em razão do que aconteceu depois. Bom, surgiu então a Lei 11.697, no curso desse mandado de segurança impetrado lá pelo Pedro Teixeira. Isso em 2008, já é bastante tempo. Os cartórios de notas, então, como aquele processo, aquele mandado de segurança não acabava, como não acabou até hoje, o que eles fizeram? Bom, surgiu a nova lei,
E a nova lei diz o seguinte: em Brasília haverá tantos cartórios de notas e protesto. Notas e protesto. Aí você argumenta: ah, não, isso é só um nome. É só um nome. Cartório de notas e protestos faz o quê? Registro imobiliário? Registro civil? Faz notas e protestos. Não tem dúvida nenhuma. E isso ainda somando ao fato que não é possível se discutir aqui, porque a União vem, aliás, a União não tem interesse nenhum nesse caso, não digo interesse jurídico, mas assim, não sei para que está fazendo aqui, com todo respeito. Não sei o que está fazendo aqui. Isso é uma discussão entre tabeliães, e se há algum interesse público aqui, é o contrário. Porque quanto mais cartórios houver, melhor para a população. Mais fácil de procurar, mais fácil de fazer, receber aquele serviço estatal. Então, foi requerido ao corregedor, com base nessa nova lei, que os cartórios de notas recebessem também os protestos. O corregedor indeferiu, houve um mandado de segurança, que é esse, que está sendo julgado aqui. O Tribunal de Justiça concedeu a segurança. E concedeu por quê? Porque disse, primeiro, a Lei 6.750, lei local, vocês estão vendo, né, que é uma pletora de leis locais que se pretende que seja interpretada aqui. Se a Lei 6.750 do DF revogou o decreto-lei tal, que também é lei local, porque trata da organização judiciária do DF, né? O Tribunal de Justiça entendeu. A Lei 6.750 não revogou o decreto-lei 246 e a Lei 11.796 também trouxe atribuição. Então, por duas razões, os cartórios de notas têm direito a protestar. O recurso veio para o STJ, recurso especial, foi julgado, e esse STJ negou provimento ao recurso da Ionara, da recorrente, não conheceu do recurso da União. Em relação a um dos temas, que é essa violação que se alega à Lei 8.935, que é um caso muito sutil, sofisticado, né? Que havia na letra B da competência do STJ, no artigo 105, que é a lei local violar a lei federal, que é uma coisa muito rara no Brasil, porque as competências são definidas, estadual, federal, é muito raro que uma lei local possa violar uma outra lei, só que federal. No caso, o que se alega? Isso foi ao Supremo, o Supremo disse que realmente o STJ tinha que apreciar, por isso é que voltou o processo para cá. O STJ entendeu que a competência era do Supremo, como de fato data vênia, entendo que é mesmo. Mas o Supremo devolveu e determinou que o STJ examinasse essa alegação do recurso de Ionara. O recurso da União não havia sido conhecido, mandou julgar. O recurso da União alega as mesmas coisas da Ionara, basicamente, então não vou me estender. Essa violação, como é que seria? Seria o seguinte: a Lei 8.935, em seu artigo 26, ela diz que é proibida a acumulação de atribuições. Mas no artigo 49, ela diz o seguinte: aqueles cartórios que estiverem acumulados vão ser desacumulados na primeira vacância, que no caso não ocorreu. O meu cliente é o mesmo tabelião desde aquela época. Muito bem. O que se alega no recurso especial da Ionara? Não, só pode desacumular quando fosse lícita a acumulação, se eles estivessem já acumulando. Mas, no caso, não estão. Por quê? Porque a Lei 6.750, que eles mesmos dizem que é lei local, aliás, por isso é que o processo está aqui, que o Supremo mandou devolver, devolveu, porque teriam a lei local violando a lei federal. Então, o que dizem? Não, a Lei 6.750 local revogou o Decreto-Lei 246 local e pedem que Vossas Excelências examinem essas duas leis locais para ver se uma revogou a outra. Que eu saiba, não é competência do STJ examinar se lei local revogou outra lei local. Ambas de organização judiciária do Distrito Federal. Então, é essa a questão. É essa a questão. Aliás, esse artigo 49, que permite a desacumulação, não é sequer apontado como violado no recurso especial. Nem sequer apontado como violado. Apenas se argumenta, não, eles não poderiam estar acumulando. Então, a questão é essa. Agora, na improvável, muito improvável hipótese que essa corte resolva examinar se uma lei local revogou a outra, eu, pelo princípio da eventualidade, falarei aqui de 1 minuto, dizer o seguinte: a Lei 6.750, ela foi genérica em relação aos cartórios. Se você pegar só a Lei 6.750, você não consegue saber onde os cartórios estariam, quantos cartórios seriam, porque ela não diz isso.
Ela faz referências genéricas a competências. Fala, cartório de notas faz isso, protesto faz aquilo, mas em nenhum momento ela trata de acumulação, não diz nem quais são os cartórios, onde eles ficam, nem isso ela faz. Então, a Lei 6.750 não revogou o Decreto-Lei 246. Isso é bem claro, embora não seja da competência desse colégio do tribunal examinar. E só para terminar, a divergência que é citada, ela não tem nada a ver com esse caso. A divergência é em relação ao município que não comportava, município não, a comarca que não comportasse mais de um cartório por causa da população. Então, essa questão, embora tangencie lá, não é a mesma questão. E em relação ao recurso da União, finalmente, só para encerrar, se afirma violação a 2 artigos da Lei 6.750, que, além de ser local, está revogada. Quer dizer, quer que se aprecie aqui uma lei local revogada. E se alega violação à ementa da lei. É a primeira vez que eu vejo na minha vida profissional, se alegar violação a uma ementa de lei. A ementa não é dispositivo legal. Não é possível. Pode até se argumentar com a ementa, né? Como se pode argumentar com exposição de motivos. Agora, dizer que violou a ementa foi a primeira vez que eu vi. Então, senhor presidente, senhores ministros, esperamos que não sejam conhecidos os recursos, então sejam improvisos. Obrigado. Cumprimento o doutor Marcelo Henrique.